E começamos a nossa segunda-feira continuando um pouquinho a história de ontem. Você assistiu ontem? Então você vai compreender o que eu vou falar daqui para diante. Se você não assistiu, acho que você deve voltar, escutar o que eu falei ontem, para a gente poder pegar assim o fio da meada. Pode ser? Vamos lá. Então, eu estava falando ontem a respeito de que nós estamos estudando essa semana um evento histórico de 1888, que foi o encontro da igreja e ali aconteceu alguma coisa muito importante. O que aconteceu? Dois jovens pastores, eles estavam ali, eles começaram a fazer discursos e pregações muito fortes a respeito da justificação pela fé. Mas a forma como eles estavam colocando era algo assim meio que novo para a mentalidade adventista para aquela época. Então agora eu vou voltar um pouquinho para vocês, historicamente, para você entender o contexto. Vamos lembrar, a igreja adventista vem do movimento milerita. Essas pessoas, elas vinham cada uma da sua religião. Quando elas se juntaram para entender por que Jesus não voltou em 1854, elas começaram a encontrar na Bíblia algumas verdades que elas não conheciam. Por exemplo, elas não entendiam, não conheciam a respeito do santuário. Eles não entendiam a respeito dos 10 mandamentos. Eles descobriram nos seus estudos a respeito do sábado, coisa que ninguém falava. Então, foi muito natural para esse primeiro grupo da igreja adventista pegar essas verdades, que eram verdades assim, recém-descobertas por eles, e eles começaram a falar. Agora, se lembra de uma coisa? Todos esses que faziam parte da igreja adventista nesse primeiro momento, eles tinham vindo de outras igrejas. Se eles vieram de outras igrejas, eles já conviviam com a ideia da salvação em Cristo Jesus e a Bíblia como sendo a palavra de Deus, que são duas verdades que vieram da Reforma. Só que quando eles começaram a pregar agora essas verdades diferenciadas, eles se esqueceram um pouquinho desses degraus anteriores. O primeiro degrau ali, nós somos salvos por Jesus. Não é porque eu sou agora alguém que estou cumprindo com os 10 mandamentos que eu sou salvo. Eu sou salvo e por isso eu guardo os mandamentos. Então existia uma certa assim, não por maldade, mas eles estavam pregando e colocando um peso muito grande na questão da lei, nessas outras coisas que são sábado, que eram verdades que eles tinham descoberto. Esses dois pastores, eles vieram e falaram assim, gente, a gente precisa dar uma equilibrada. E deu um problema. Por quê? Porque alguns pastores mais antigos, como por exemplo o Ray Smith, ele falava assim, olha, eu acho que não é bem assim, e aí a coisa ficou feia ali, sabe? A discussão, e quando o tempo passou, Ellen White entendeu e ela começou a escrever a respeito disso. E ela falou, o que esses dois pastores estão pregando realmente é verdade. A gente precisa ter o olhar para Jesus. Para Jesus. E a partir de 1888, a gente tem uma visão. Então por isso quando a igreja adventista é acusada de ser legalista, eu falo assim, amigo, não tem nada a ver. Nada a ver. Desde 1888, nós entendemos muito claramente que nós somos salvos tão somente por Jesus. A lei é a consequência da salvação em Cristo Jesus. Amanhã a gente continua.